A gente estava falando aqui sobre o comportamento, né, que mudou bastante com a pandemia. E você viu também essa mudança, você percebeu essa mudança no comportamento dos consumidores, dos clientes? A geração 50 a mais está sendo valorizada novamente. É verdade. Como está estendendo esse prazo de validade que terminava aos 50, É, basicamente, é. terminava. E hoje as empresas estão começando a buscar muito mais os 50 a mais. Quando eu chego num ponto de venda, qual que é a principal reclamação do empresário? Eu não tenho mão de obra. Mão de obra está difícil, mão de obra está escassa. E existem algumas maneiras de você combater, não combater, mas Olá, empresário, empresária, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dono Pod. E aqui comigo, como de costume, minha super parceira e companheira de bancada, Renata Evans. Olá, pessoal, um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso que é o Dono Pod. E hoje, um convidado muito especial, desde 2010 que tivemos já a nossa primeira história, grande Otacílio Alves, que é head comercial e também sócio da FMB Food Solutions, referência no setor de food service, com ampla experiência em expansão de mercado, liderança comercial e inovação estratégica. O Otacílio atua diretamente na gestão de equipes, desenvolvimento de parcerias e gestão de redes. É isso? isso. Tacílio, muito obrigado aí, gerando um grande impacto no comercial. Nos conhecemos no comercial, na Exato. gestão comercial do Food Service. Obrigado pela sua vinda. Um maior prazer entrevistar você aqui e te reencontrar aí depois de todo esse tempo, meu amigo. Bem-vindo aqui ao Dono Pod. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado, Renata. E a todos aí que nos acompanham. Vamos ter bastante assunto para falar de comercial. Comercial quase não fala, né? Quase não fala. Então acho que a gente vai ter que ter aqui 3 episódios. 3 episódios de 2 dias cada um. Boa, Tacílio. Cara, sua jornada em food service é top, é incrível, sei disso, né? Começou em 98, se não me falha a memória, né? Foi. Cara, conta pra gente aí, quais que foram os principais aprendizados ali, o que que moldou a sua visão dentro do food service, do comercial, né? De negócio, de liderança comercial. Dá esse overview aqui pro nosso amigo empresário, empresária. Olha, uma coisa que eu percebo a cada dia que o food service ele é um umbigo no balcão. Se você não tiver umbigo no balcão, se o seu time comercial não tiver umbigo no balcão e não tiver o interesse real pelo cliente, o seu negócio vai demorar um pouco mais para crescer. E se você quiser acelerar, quiser crescer com consistência, é time comercial no umbigo no balcão. Menos planilha e mais ação, e mais mão na massa. Mão na massa, hands-on mesmo, né? Exatamente. Legal. E você sempre atuou na área comercial? Sempre atuei na área comercial. A minha vida sempre foi em cima da área comercial. É um prazer, eu tenho um grande prazer em conversar, em conhecer histórias, de ver realmente pessoas. Eu gosto muito de pessoas. E o que mais te atraiu aí nesse universo de expansão de mercado, de gestão de vendas? Foi natural? Você teve... Conta um pouquinho da sua trajetória aí, como que você chegou aonde você chegou hoje. A minha família tinha um comércio ali em Cotia, na Granja Viana, onde que eu conheci os diretores italianos da FMB à época, ao qual me fizeram um convite para trabalhar na gestão comercial deles. A época, milênio passado? Em Literalmente. 98. Milênio passado. Há É. 27 anos. Há 27 anos. E a gente construiu junto a FMB. Eu fiquei na minha primeira passagem 10 anos na empresa. E depois eu fui para outros desafios. E retornando agora, no meio da pandemia, em final de... 22, Início de 21, início de 21 que eu voltei. E estou até agora. E como que, curiosidade, foi essa reaproximação? Vocês já se conheciam, né? Que a gente se conheceu no meio desse caminho. Exatamente. Você era gestor food service, inclusive nós entrevistamos aqui o CEO
da Hero, atual Hero, antiga Queensberry, né? Exato. Kivix Magnati. Exato. Então, eu treinava a equipe comercial ali, os gestores comerciais, e a empresa estava, eu me lembro, inaugurando um canal que era o de food service. E aí você entrou para desenvolver esse canal, não foi isso? Foi isso mesmo, Alisson. Então, eu fiquei na Queensberry de 2010 até 2014. 4 anos ali. 4 anos ali, onde que a gente fez a mudança participei, né? Estava ali, da mudança lá de Alphaville, que veio para Cotia, que veio para Itatiba. Itatiba. Planta nova aqui, né? Estou falando de Cotia, onde que é a nossa fábrica hoje. Sim, E veio para Itatiba. tá, Então, eu legal. participei de toda essa transformação de gestão. Legal. E aí você teve outras experiências aí Tive outras também. experiências. E aí agora teve essa reaproximação, super reaproximação, né? Com a FMB agora. Né? Exatamente. Aí, em meados, no final da pandemia, eu voltei a conversar com os ex-sócios da empresa. Inclusive, e a gente desenhou a minha entrada na FMB. O italiano já não fazia mais parte da empresa. Então, eu acabei adquirindo algumas cotas da empresa. E depois entraram mais 3 holdings. Então, hoje nós somos 4 holdings que fazemos a gestão da empresa, os investimentos da empresa para poder crescer, fazer um crescimento orgânico, bem em cima de trabalho e resultados. Legal. Conta um pouquinho da FMB, o que que ela faz, onde que ela está, Então- quais são os produtos. Tô fazendo essa pergunta para deixar aqui, deixa aqui para você. ó. Vamos lá! E aí? A O que que a FMB faz, né? A FMB, o que que ela vende, né? Nós vendemos produtos inovadores, inovação no mercado há muito tempo. Produtos autoindulgentes, né? São produtos... Autoindulgente, cara. Explica aí, Fantástico. dá um batecla SAP pra gente. Eu mereço, eu preciso, eu quero. Então, é isso que a gente vê no consumidor. Então, nós fomos, inclusive eu trouxe para vocês aqui, Ah! Olha só. esse daqui Maravilha. é o primeiro chocolate quente que abriu a categoria no Brasil, em 98. Uau. É o Chocolate Choconap. quente cremoso. É o Choconap, ele é levemente adoçado, ele é um blend de cacaus, aroma Nossa. francês, então ele é meio amargo até, chega até a ser meio Uau. amargo. Delícia. Então ele tem a dosagem certa entre o dulçor e o meio amargo, ele não é meio amargo e não é doce. É um produto que você vai encontrar nas melhores redes de cafeterias e nas melhores redes de supermercados em todo o Brasil. Essa embalagem, eu tenho embalagem de food, tem essa embalagem também, mas o food mesmo, ele prefere mesmo trabalhar com essa embalagem. Porque é uma embalagem prática, que ele consegue controlar melhor as dosagens e mantém o produto sempre íntegro. Às vezes ele abrir uma embalagem de 1 quilo, ele abre de 200 gramas e consegue Manter uma qualidade ali, né? não oxigenar, não oxidar, desculpa. O produto então, ele fica com as propriedades melhores. Então, um produtaço. Vocês podem fazer no fogão ou no micro-ondas na sua casa. Vai ser uma super grande fácil de fazer. surpresa. Super tranquilo, colocou no leite, aqueceu, cozinhou, serviu. Ah. Você pode Qualquer colocar leite ou leite qualquer leite que você quer. vegetal, por exemplo? Inclusive leite em pó. Olha Olha só. legal, muito Eu bom. tenho algumas redes que trabalham com a gente com leite em pó com esse produto. Esse é o nosso carro-chefe. É um produto que tem essa mesma embalagem há 25 anos. É um produto que tem na memória de muita gente. Estamos presentes nas melhores regiões do Brasil, como o sul do Brasil inteiro, na Serra Gaúcha, em todas as cidades a gente tem vários clientes. Tem na Serra Catarinense, grandes cafeterias catarinenses, Urubici, em Santa Catarina. A gente tem todo o estado do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, interior. interior, São Paulo, interior, nós estamos presentes em várias regiões. Legal. Inclusive Belém, quem for para Belém, nos melhores shoppings, nós estamos lá dentro com um distribuidor que trabalha muito bem com a gente lá em Belém. Então, é esse produto que consome-se o ano inteiro, não é só em regiões frias ou momentos frios. Tá. Só chocolate? Não, nós temos cappuccino, Tá, que é o nosso legal. carro-chefe, nós fazemos várias marcas próprias de fornecedores. E vocês são pessoas que- fábrica? Somos indústria. Indústria, fábrica, legal. Muito bom. E Então- a indústria está em Cotia. Em Cotia. A gente trabalha também com 3 co-packers também,
que trabalham paralelamente com essa nossa fábrica. Então eles fazem para nós, a gente manda todos os insumos e eles fazem a transformação para nós e retornam com uma mão de obra para a gente pagar. Legal, muito bom. Ô Tacílio, eu sei que você tem bastante experiência aí com equipes comerciais, né? Você tá há muito tempo no comercial, né? Como que tem sido o desafio aí nessa nova empreitada aqui da FMB, nessa nova fase, né? Nesse momento, como que tem sido a sua experiência? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar aqui, eu acho que é super relevante. E isso está muito em moda no momento, que são equipes enxutas que têm faturamento milionário. Eu sei que você está nessa linha aí, pelo menos nesse momento aqui da gestão. Você conta um pouquinho para a gente como que você está fazendo essa gestão, como que você está tendo essa visão de expansão aqui da FMB no Brasil. A FMB, ela tem uma retomada agora, depois da pandemia, porque na pandemia, obviamente, empresa de food service na pandemia foi Sofreu, né? Sofreu demais. nós ficamos assim, passamos momentos, eu não estava na empresa, né? Peguei o final da pandemia e essa retomada toda eu participei fazendo de tudo na empresa, porque a gente tinha que retomar e retomamos. Então, com o crescimento da empresa orgânico, que eu sempre falo, a gente optou em trabalhar com nossa mão de obra, com mão de obra qualificada, uma mão de obra bem remunerada e engajada. Então, com isso, a gente cortou etapas. Temos o nosso time, quero mandar abraço a todo o nosso time, que é um time, um timaço. Manda um hashtag aí, coração. Hashtag timaço. Boa. Que sim, são pessoas surpreendentes, que me surpreendem. Inclusive os nossos sócios também, nossos investidores também, são pessoas do mais alto gabarito e da mais alta expressão no food service no Brasil, no mercado de cafeterias. E a gente optou em estar realmente valorizando a mão de obra, né? Com o crescimento da massa salarial que o Brasil vem vendo agora nos últimos anos, né? A gente, de vez em ficar reclamando que não temos mão de obra, ninguém quer trabalhar, a gente falou, não, vamos Ele foi investir mesmo. vamos investir na mão de obra, que as pessoas não estão vindo porque estão sendo, a remuneração está aquém do que ela merece e do que ela acha que é necessário para sobreviver. Então a gente subiu nossa massa salarial, temos pessoas fantásticas, inclusive eu quero mandar um abraço de novo a todas. Que é isso. Maravilha. No seu dia a dia, né, em frente aí à FMB, o que você vê como fatores decisivos aí para fechar negócios num mercado que é tão competitivo, que é o food service? Alisson e Renata, a gente optou também por um caminho de fomentar as grandes redes que a gente atua e fomentar a rede de distribuição. Então, o que a gente faz hoje? Eu busco distribuidores no Brasil inteiro e eu busco redes para atender CD, por exemplo, ou passar para o distribuidor local atender para nós. Redes de food service e redes de retail, varejo. Então, a gente optou por essa estratégia. E vamos falar de distribuição? Vamos falar de distribuição. Sim. Então, o distribuidor para nós é o nosso canal mais importante de posicionamento no mercado. Hoje a gente atende distribuidoras pequenas, médias e bem grandes. Então, os desafios são diferentes, mas, ao mesmo tempo, eles são complementares. Porque onde uma distribuidora grande não chega, o pequeno chega. E o nosso canal, que é o canal de padarias e canal de cafeterias, por um lado, ele é atendido pelo distribuidor de porte grande, que é o distribuidor de padaria especializado, mas o balcão da padaria, que é a cafeteria, que é o café ali, onde serve para a pessoa sentar ali, normalmente eles não atendem. O grande distribuidor não consegue enxergar. Consegue chegar nesse pequeno, né? Não, dessa parte de dentro da padaria. Ele não consegue enxergar negócio. Algumas distribuidoras grandes estão começando a enxergar.
Por quê? Onde que ele compra, o dono da padaria, onde que ele compra o cappuccino, onde ele compra um chocolate quente cremoso, ele compra de um pequeno distribuidor. Ou até às vezes, dependendo do tamanho da padaria, no atacarejo. Não, Não? não. Ele Olha. compra na internet. Hum. Padarias Na internet. do interior, eu sei porque eu rodo sem modéstia, eu faço 100 pontos de venda, 60 pontos de venda por mês para a empresa. Então eu conheço o Brasil inteiro, principalmente região sudeste e sul, regiões, amplas regiões, com perfis diferentes de clientes. Então eu consigo identificar onde que ele está comprando. As cafeterias e as padarias. Eles compram muito pela internet, porque nem toda distribuidora consegue. Porque as cafeterias ele tem um ticket médio baixo, que inviabiliza muitas vezes a um vendedor representante atender, porque ele vai ganhar muito pouco como comissão. Então, o empresário, dono do estabelecimento ali da cafeteria, ele opta em estar comprando na internet, paga-se o frete, ou atingindo o pedido mínimo, o frete vem gratuito, ao qual ele compra. A padaria, que é um food mais estruturado que uma cafeteria, ela é atendida pelo grande distribuidor, que não tem olhos para o cappuccino, que não tem olhos para um chocolate cremoso, porque o volume dele é menor também em vista de pré-misturas, de recheios, de produtos, Tá focado em outros de cremes produtos. de avelã, está focado em outros produtos. Ah, Só que tem algumas distribuidoras que já estão mudando um pouco desse olhar. Por quê? Esses itens de grande valor agregado, ele já entra para cotação. Na pandemia, até a pandemia, muitos compradores faziam compras direto com o meu amigo Alisson, vendedor, que vem me ver aqui toda semana e eu tiro um pedido. Alisson, manda 10 desses, 5 desses e tal. Então, o Alisson não tinha problema de cotação. Com a pandemia, a rede, os compradores aprenderam a fazer cotação, entre aspas. É verdade. foi Então, uma mudança, então, de mercado. cultura. Ah, de cultura. cultura. Estou falando isso Legal. próprio. Ah, Eu faço visita. experiência mesmo. Eu estive semana passada, eu visitei 18 pontos de venda em uma semana no Rio Grande do Sul. Entre distribuidores, entre novos distribuidores e entre pontos de venda e redes. E houve a mudança dessa cultura. Então, eu fazia, todo mundo ficou no famoso Zap. Então, eu fazia uma cotação, eu quero 10 quilos disso. Eu mandava para o vendedor que é meu amigo Alisson, aí pintou a Renata ali também. Renata, cota isso aqui para mim também. Aí ele aprendeu. Aí ele falou, porra, o Alisson tá me vendendo a 10, a Renata me oferece a 9. Alisson, você perdeu do 10 e ela ganhou. Então, eu passo para ela o pedido. Então, formou-se a cultura. O caldo da cultura veio. E o que aconteceu com as distribuidoras? Começaram a sacrificar suas margens nos produtos mais vendidos. Os cremes de avelã, as pré-misturas, os recheios, e assim vai, né? Nas embalagens, assim vai. Então começou a redução de margens. E nós estamos entrando nesse mercado agora com um produto que, o Choconap, por exemplo, chocolate quente cremoso, que é o líder da categoria no Brasil inteiro, que a gente não está nas cotações. São produtos paralelos de cotação. Ninguém faz cotação de chocolate quente cremoso. Eu quero trabalhar com o melhor do mercado, eu quero trabalhar qual que você tem. Tenho esse. Então, nós estamos entrando firmemente nesse mercado com grandes distribuidoras de panificação e confeitaria em todo o Brasil, que também já estão atendendo aos pequenos cafeteiros, vamos falar assim, as pequenas cafeterias. Por quê? Porque o caminhão deles chega na padaria, na esquina, e vai fazer a entrega. 4, 5 comércios do lado tem a cafeteriazinha que compra na internet ou que compra de um pequeno operador e fica implorando para o operador entregar. Então ele já entrega, o cara leva 2 caixinhas ali na mão, uma caixinha na mão, já faz a entrega. Então isso daí está otimizando também, rentabilizando mais a logística da grande distribuidora. Que eu consigo, na mesma parada, atender 2, 3 comércios em volta. Legal. Eu conheço um pouco de canal de distribuição. Muito. Não, um pouco. Muito. A humildade passou Não. e ficou. Viu? Conta aqui, ó.
tem várias estratégias para fazer essa penetração com distribuidores, né? É quase uma máfia, né? Você tem que saber como que você vai. São vários caminhos diferentes também. Como que vocês têm se posicionado com esses distribuidores e principalmente, né, ajudado esses distribuidores a chegar no PDV, no ponto de venda que vocês querem, precisam? Há uma estratégia, há uma abordagem, tá próximo ali tem um gestor de distribuição hoje. Como que tá essa pegada estratégica aí de vocês? A nossa gestão é uma gestão muito próxima com o distribuidor. Eu faço rotas com eles. Olha Eu só. mesmo. Olha só que legal. Muita rota. Aí que entra esses 60, 100 pontos de venda por mês que eu faço. Então, quando eu faço rota, o supervisor me indica, Tacílio, faz rota hoje com esse aqui. A gente faz 10 pontos de venda no dia, 5 pontos de venda no dia, depende do desenrolar do dia, que às vezes tem cliente que pede demonstração, já faço as apresentações de produto e já me aproximo do vendedor. Então, os vendedores das distribuidoras me mandam mensagem, eu recebo assim 20 mensagens por dia. Tem hora que eu estou recebendo do distribuidor no Rio Grande do Sul, de Minas, do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, com dúvidas frequentes e com clientes novos entrando na base. Então, é aproximação com a equipe comercial. Na verdade, você não está vendendo só o produto, você está vendendo ali, você está ajudando o seu cliente a Tô construir fazendo- o negócio dele, né? Eu faço o sell-in dele, né, o sell-in com o comprador dele e ajudo ele no sell-out. A minha maior preocupação não é vender o produto a primeira vez, é fazer ele vender sempre. Dá uma explicação para o nosso ouvinte aqui de sell-in e sell-out, porque pode ser que não é tão familiar para alguns modelos de negócio. Tá? Se puder dar essa tradução, o sell-in e o sell-out. No olhar da indústria, o sell-in é quando eu vendo para a distribuidora. E o sell-out, no olhar da indústria, é quando a distribuidora vende para o ponto de venda. Ou seja, não adianta nada estocar, né, o ponto de venda com o seu produto que você está fabricando se você não ajuda ele a vender para o cliente final. Exatamente. E outra coisa, mais ainda, a minha preocupação também, não só com a distribuidora, fazer ela vender o produto, é fazer a cafeteria e a padaria vender Venderem também Para o cliente final. para o cliente final. Isso. Então- Oferecer o chocolate ali, olha, esse chocolate aqui é bom. Então, Chega ali ex- e vai para o cliente final. então a distribuidora faz o sell-in no ponto de venda e eu ajudo o ponto de venda a fazer o sell-out Uau! para ela comprar de novo da distribuidora. Como que é essa ajuda que você dá aí pro ponto No de venda? sell-out, no Você- ponto de é. venda. Material de ponto de venda. Eu disponibilizo table tents, que são displays de mesa, Uhum. de todos os nossos produtos, primeiramente. Então a gente faz o material de ponto de venda. Eu faço banners exclusivo para algumas redes ou para algum ponto de venda. Treinamentos? Treinamentos também eu faço. Eu tenho o nosso YouTube bem atualizado, onde que tem todos os modos de preparo ali e dicas de marketing também. Então, principalmente material de ponto de venda é fundamental. Quando você chega para tomar um cappuccino com a sua amiga, com sua amiga, com seu amigo, você chega ali, o que que eu vou querer? Você pega o cardápio. Então, no cardápio tem que ter uma indicação, tem que ter uma foto. Então, eu forneço as fotos para o ponto de venda. Olha só que legal, hein? Para ele poder ilustrar o seu cardápio, seja digital ou seja um cardápio físico. Display de mesa, aqueles de acrílico, que tem aquele papelzinho, Sim. eu entrego o papelzinho. Então, tudo isso daí é a minha preocupação diária. Fazer o meu cliente entender o meu produto, fazer da melhor maneira. Porque o food service é uma alquimia, né? É coisa de maluco. Uma colher para mim é uma colher para você, outra colher para... Cada um tem uma colher. Precisa pesar a colher. Fala, pega aqui o choconape e pesa uma colher de sopa. Vocês vão pesar a colher? Uma deu 20 gramas, outra deu 25, outra deu 18. É uma loucura. Você tem que ter algumas regras para poder fazer o mesmo resultado, né? Não é fácil você conseguir replicar isso com Não é excelência, fácil, né? não é fácil. O service é delicado, né? Aí entra aquele assunto que a gente estava falando, né? O ponto de venda hoje, quando eu chego num ponto de venda, qual que é a principal reclamação do empresário? Eu não tenho mão de obra.
Mão de obra está difícil, mão de obra está escassa, e existem algumas maneiras de você combater, não combater, mas parar com essa troca de funcionários constante. É você valorizar quem está no time. Isso eu sempre falo para os meus colegas empresários. Valorize quem está no time. Valorize quem te ajuda a empresa a crescer. Como? Com uma atitude simples. Qual a folga da pessoa que está no seu time? É só no dia que fecha a casa? Ou é sempre aquela folga na segunda-feira? Ou a folga... Então você deixa a pessoa escolher um dia de folga dela. Ou você sorteia entre o time, ó, você vai escolher essa semana quem vender mais choconap vai escolher o dia da folga. Então sábado tem um aniversário para você de família, a pessoa já vai. Porque hoje em dia a empresa, os negócios, não é só essa nova geração que está entrando, a empresa não é tudo na vida. A gente, da nossa geração, né, Alisson, né, Renata? Renata é bem mais jovem que a gente. Eu não sei do que vocês estão falando. Não é da minha época também, Não me não. senti conectado. A gente vive as empresas, os negócios. Hoje em dia, essa geração não. Então, os atendentes hoje de padarias. É outro perfil, né? É outro perfil. Outra Então, você tem que lógica, né? entender a lógica, né? Eu estava lá em Tem que Gramado. entender de pessoas, né, para poder entender a lógica. Aí eu estava em Gramado, no supermercado Berti, com o Fábio Berti, atendendo ele lá essa semana, às 7h30 da manhã. Aí já chegou um funcionário, chegou pro dono do estabelecimento e falou: olha, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí ele olhou assim, com muita calma, né? Porque ninguém libera a senha só de ponto de venda nenhum, de mercado nenhum. Ele falou a senha pro rapaz, ó, de 1 a 8, sequência. Aí o rapaz, obrigado, que eu tive que falar com a minha mãe e tal, colocou os foninhos, aqueles branquinhos, colocou o foninho e foi do lado dali e começou a digitar com a mãe, ele ligou, conversou. Aí ele comentou comigo, falou, olha, essa atitude não é permitida aqui, eu vou falar com a liderança dele. Eu falei, seu Fábio, o celular é mais importante que a mão dele, é mais importante que a mãe dele. Então a gente tem que entender um pouco essa cultura, porque o rapaz, ele não vai se adaptar a você e você não vai se adaptar a ele, vocês têm que se entender. E com isso, uma conversa bem conversada com ele, acho que as coisas vão caminhar. Esse é o choque de cultura que está tendo. Nós estamos tendo um choque de cultura violento, né? Eu estou acompanhando alguns assuntos com alguns RHs que eu tenho contato. Inclusive, eu fiz um post recente, escrevi um post, mas foi quase um artigo ali, né? Sobre como a geração 50 a mais está sendo valorizada novamente. É verdade. Como está estendendo esse prazo de validade que terminava aos 50, basicamente, terminava. E hoje as empresas estão começando a buscar muito mais os 50 a mais, preferindo-os comparado à geração Z. Por quê? Os motivos. Isso trouxe alguns elementos legais aqui. Um dos pontos é essa alienação tecnológica. No geral, claro que a gente tem exceções, né? Mas é uma alienação Dependência. Uma dependência de celular. Vamos falar tecnológica, é celular. Põe o foninho no ouvido, não sei o que tal, acabou, o mundo pode explodir, né? E eu tô aqui com o meu celular. Esse é um dos pontos. Você tem uma fragilidade emocional, no geral. Ainda mais a gente, né? Uma geração aí... Não, eu sou meio ogro. Que não falar. Não, primeiro, comercial, perfil comercial. Eu sou... Já numa geração anterior. Comigo é assim, falou, tá falado. Então, aí E assim, nós estamos falando assim, do choque volta da amanhã às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu tô lá. É isso aí. Especialmente comercial. Sabe que eu também sou comercial, né? Minha carreira toda Claro. é pautada no comercial. Eu sou na época onde a gente fala que é do fio do bigode. Você falou, tá falado. Não precisa assinar o contrato, não precisa, né?
essa geração tem essa dificuldade, uma hora tá falando uma coisa, outra, claro, tem exceções, né? Você que tá ouvindo aqui, que é mais jovem e tal, espero que você seja uma exceção. Se você não é uma exceção, Reflita. reflita, procure ser uma exceção, né? Então nós temos essa fragilidade emocional onde você tem que pisar em ovos para poder falar, senão tudo é assédio, eu me fragilizo emocionalmente, assim por diante. Outro ponto muito interessante, que é o seguinte dessa geração. Resumindo, tá? Eles são bons aqui no celular e são péssimos aqui no computador. Eles manjam de TikTok, de Instagram, de editar vídeo, não sei o que, tal, imagem, isso e aquilo, mas não sabem usar um Word bem, não sabem usar um Excel Vamos minimamente, piorar um pouquinho a situação. Não sabem nem escrever direito. não sabem escrever, muitas vezes, né? É isso. Agora, pergunto, na FMB, você com a sua equipe, você contrata essa galera? Você prefere contratar outros? Cuidado com o que você vai responder também, porque tá gravado, fica gravado. E você pode gerar um cancelamento da FMB Imagina. dependendo do que você vai falar, tá? Só deixa eu fazer um aviso aqui. O que você mais Faz procura? sentido, As soft skills ou as hard skills são mais importantes na hora de você contratar? Olha, o mais importante para mim é a competência e o caráter da pessoa. Hoje, na FMB, eu sou o vô. Todo mundo tem a metade da minha idade. Então, é uma galera mais jovem. Todo mundo. Você tá lidando com essa equipe mais jovem Eu só hoje. tô aprendendo com eles todo dia. Entendi. Escrever, inclusive? Não, tô brincando. Não, eles são excelentes. São pessoas altamente qualificadas. Tá. Então eles estão destoando disso que a gente está Os trazendo meus sócios como... são do Rio Grande do Sul. Eles trouxeram um time do Rio Grande do Sul. Não, então, mas deixa eu só confirmar aqui. Então, a sua equipe hoje é mais jovem e eles estão destoando dessas estatísticas que eu estou trazendo aqui, então. São. Eles estão Não, eles fora, têm fora da média curva 25 aqui. anos. Tá, 25 anos. Tá, então estão na geração Z. Então, Estão na geração Z. Mas não estão se aplicando muito nesse cenário que eu estou trazendo. não. Não, foram bem selecionados, né? Tem um outro ponto aqui também que eu acho que é legal Porque a gente tem falar. exceção. A gente falou que de maneira geral, mas Lógico que claro. tem. Claro, Obviamente, tem exceção. claro. E estão se destacando. Exatamente. Exato, Muito. estão se destacando bastante. Muito. Tem um outro ponto também que eu acho que é válido aqui. Eu sempre viajei o Brasil todo também ministrando treinamentos, então eu passei por 3 estados diferentes já. Então dá para conhecer um Claro. tanto da cultura, das diferenças, né? Da pegada de cada região e tudo mais. Você falou que você está bem ligado, eu tenho visto seus posts no LinkedIn também muito no Sul. O que eu percebi, a minha experiência, é uma cultura bem diferente também. O Sul tem uma cultura mais profissional, mais ligada em qualificação, mais exigente. Você está lá recentemente. É isso mesmo? Isso faz sentido que essa Faz percepção? sentido. Acho que eu não quero só limitar ao Sul, né? Mas pós-pandemia, quem soube aproveitar, não sei se teve esse termo, aproveitar de uma pandemia horrorosa que tivemos aí. Mas que pegou um limão e fez uma limonada e conseguiu se qualificar um pouco mais, entender melhor do negócio, do crescimento, a pessoa pegou o gancho. O que eu quero dizer? Com o crescimento das escolas digitais, com as faculdades digitais, A facilidade de conhecimento, né, disponível. e muitas vezes você está em home office. Quem conseguiu trabalhar, né? Porque tem gente que perdeu o emprego, muitas empresas fecharam, muitos negócios acabaram. Então conseguiu pegar esse gancho da pandemia, conseguiu se qualificar. Então, hoje em dia, muita gente, por cultura, fala, eu vou na internet, eu vou olhar um modo de preparo diferente, eu vou olhar um modo de atendimento, tem vários aplicativos. Então, as pessoas começaram a se qualificar um pouco mais. E assim, eu adoro o brasileiro.
não só o povo gaúcho, Não, sem dúvida, mas, né? sim, mas São vários o povo países gaúcho aqui está no dentro, meu né? coração. É, Tenho dois sócios nossos lá, que são gaúchos raiz, ambos, com perfis completamente diferentes. Um perfil muito comercial e outro perfil muito técnico. São pessoas da mais alto gabarito, que para mim me honra ser sócio deles. Legal, muito bom. Fazer parte, e meu outro sócio também, que é paulista, de Barretos, que está lá em Barretos, um abraço para você. Também pessoas muito alto gabarito. Então, e o povo sulino aprendeu com diversas dificuldades de cultura que tiveram também a crescer diante da dificuldade. Eu estive em Gramado 15 dias antes da enchente Caramba. nossa, e voltei agora uma semana antes. Essa semana, né? Estamos fazendo um ano agora da é tragédia. verdade. Eu estive num evento lá na distribuidora, fizemos um churrasco. Na sexta-feira, no sábado de manhã, embarquei para São Paulo. A distribuidora ficou 2 meses com 1,80 m de água dentro. Nossa. Nossa, Então, hoje, eu voltando lá, vi que tá tudo normal. Você olhando nas ruas, assim na Avenida Goiás, ali na São Pedro, quem conhece ali a Farrapos, água, assim, uma coisa de. E o gaúcho tá ali, ó. E Gramado se Se recomeçou. reergueu e rápido, né? Voltou, o aeroporto voltou Não, tem poucos meses. em poucos meses, né? novembro. Ah, O aeroporto voltou, o Gramado ficou parado. Vários acessos de carro, tudo com barreiras. Tem acessos Gramado até Caxias, voltou tem 3 meses que retomaram ali a estrada. Você tinha que dar uma volta de 2 horas a mais para poder acessar Gramado. Uma coisa que se demora 1 hora e pouco, 2 horas, você demorava 4 horas, 3 horas para chegar. Então, tá tudo recomeçando e ao mesmo tempo tá o povo de cabeça erguida. eu também sou um apreciador do Brasil como um todo. Sempre viajei bastante, mas eu tenho assim, uma admiração especial assim pelo povo do Sul. Realmente se destacam em vários aspectos, Batalhadores, muito verdade. batalhadores, muito organizados, né? Também são bastante arrojados para negócio. Vejo que tem um perfil assim bem arrojado realmente, né? Para gestão, para novas práticas de gestão. Então fica aí um abraço aí para o povo do Sul, né? Um parabéns aí pelas grandes conquistas aí, especialmente do último ano, né? Com relação a tudo que aconteceu ali nessa nossa região, né? A gente estava falando aqui sobre o comportamento, né, que mudou bastante com a pandemia. E você viu também essa mudança, você percebeu essa mudança no comportamento dos consumidores, dos clientes? Vi. Hoje o consumidor, ele tem muito a autoindulgência. Trabalho muito, eu mereço, eu vou consumir. E e a experiência, né? Então, ó, a autoindulgência junto com uma experiência. Valorizar mais essa experiência, né? O momento que você sai para Pagar mais ali, tá tranquilo. Eu quero essa eu experiência. quero um lugar agradável, com Produto atendimento, bom, com produto bom, que me satisfaça a minha expectativa, e com um lugar instagramável, com um lugar bonito, com aroma, seja do local ou um aroma artificial colocado, com um bom banheiro, com uma boa estrutura, com facilidade de acessos, né? Em São Paulo, capital, o acesso por sistemas de transporte público facilitados ou um bom estacionamento. Então, são alguns ingredientes que o empresário do food service tem que se atentar. E sempre trazendo o que eu vejo do consumidor. Ele quer novidade. Ele quer uma coisa nova, né? É o que o pessoal faz em vitrine de loja, né? Do vestuário. Troca peça de lugar, troca vitrine, um dia sim, um dia não, tá trocando as vitrines, para poder ter novidade, né?
E E como fica essa dinâmica da novidade no food service? novas receitas, novas aplicações, Mas isso novas vai apresentações. depender da indústria. Vai depender da indústria. A indústria é o grande respiro do food service. Ela que traz as novidades, ensina os operadores de food service. Não é que é ela que traz, né? Sem essa prepotência, mas ela consegue trazer ao operador médio e pequeno uma visibilidade do mercado internacional, por exemplo. E Sim. qual que é a referência hoje do Brasil, pelo menos falando, né, do seu segmento, se você tiver também uma visão de outros segmentos, qual que é a referência do Brasil? Onde que a gente olha para ver essas novidades hoje? Que lugar do mundo que a gente está olhando essas novidades? A Europa Tá. e hoje em dia Coreia, Taiwan, Tá de Uau, brincadeira, olha que verdade. legal. Tinha Coreia nem do Sul, ideia. claro, né? é, É. as bebidas Coreia. inovadoras, como Olha os só. bubbles. E, por exemplo, né, vocês conhecem, sabe o que é bubble? São aquelas Sei. bolinhas que Aquelas estouram, bolinhas né? que estouram. Então, tem algumas coisas que trazem algumas novidades, né? E assim, e o sistema de operação europeu, principalmente o italiano, com as máquinas Sim. automáticas, que evitam mão de obra, evitam não, facilitam, Automatizam, né? O automatizam a processo, a operação, que trazem um operação. padrão, etc. E como que vocês fazem para trazer essa tecnologia, esses novos produtos? Vocês vão, participam de feiras? Vocês fazem esse acompanhamento direto em outras regiões? Nós temos parceiros que visitam feiras internacionais, os nossos sócios também visitam, e eu faço as visitas no Brasil inteiro. Então, toda feira que tiver de alimentos, você vai me ver lá. Estou sempre visitando. Teremos a APAS daqui uma semana, 15 dias. A APAS é o maior evento de supermercados, não é isso? Eles dizem que é do mundo, né? Então, Uau. eu É, participei de alguma participamos, né, época. Alisson? Participamos, exato. Você de muitas mais, né? Com certeza. Mas parece que é do mundo Do inteiro, não é mundo, isso? é. Ah, fala um pouquinho da APAS pra gente. A APAS é uma feira que, se você quiser, tiver uma indústria hoje, quiser participar da APAS, não tem lugar. Não tem Nossa. Não espaço tem hoje. lugar. E isso porque onde que ela está sendo realizada ainda Center no Norte. Center Norte, ou seja, o maior local de exposição que temos em São Paulo hoje, Não tem lugar. lotado e não tem espaço Tem espaço. para conseguir Porque as empresas expor. já renovam, né? Já Então, sai de todo lá ano fechado quando vai seguinte. fechando. Então é isso, a dificuldade é essa. E assim, é uma feira com grandes indústrias, grandes empresas distribuidoras. Então vem representantes comerciais que inclusive nós vamos falar. As indústrias mandam todo o seu time comercial, seu time a direção toda da empresa vai, seja da área industrial, seja da área comercial. Então é um grande encontro do mercado de retail, varejo no Brasil. É a América do Sul. Vem empresas do mundo inteiro E não expor. só food service, né? Aí toda a Não, cadeia pelo contrário, não é de food service. não é de food service. É de varejo mesmo. Varejo Ah. mesmo. Mas as tá? empresas De food também têm service, sua né? área food service. Isso, Toda perfeito. empresa tem seu departamento de food, que está ali. Então, eu, como trabalho com alimento, eu vou. Sim. E todo ano eu estou lá. Legal, muito Então, bom, já estou com a minha credencial, todo ano estou lá. muito bom. E na outra semana tem a FISPAL, Essa daí mais pro final do mês. é food service, no Essa é caso? food service. É específica de food Específica de service. food service. Então, Ah, nós vamos legal. lá. A FMB sempre participou, agora, por opção, a gente não está participando de feiras, mas a gente sempre participou de todas as feiras. Tá, perfeito. Você comentou de representante comercial, né? Isso. Você comentou que hoje a estratégia principal da FMB tá com foco na distribuição, não é isso? E como que vocês estão olhando representantes? Vocês têm uma estratégia para isso também? Vocês estão tão abertos aí que aproveitar o canal aqui para dar um salve aí. Um abraço a todos os Um representantes abraço. comerciais. Estamos buscando bons representantes. Como que tá hoje? Nós estamos nomeando representantes comerciais no Brasil inteiro, com regiões e canais, entre aspas, bloqueados, exclusivos para ele trabalhar. A gente opta em não colocar muitos representantes, um representante por canal, um representante por região, para não ter conflito. Então, representantes para nós hoje, para sempre, né?
vejo na representação comercial uma profissão muito antiga, né? Tem representantes comerciais que estão há 40 anos trabalhando, e conheço representantes comerciais que trabalham muito bem até hoje. Eles trabalham atendendo, tem representante que atende os distribuidores, os grandes varejistas, seja de qualquer canal, canal verde, canal food service, canal varejo, canal farma, e atendem muito bem. E não são os espetáculos da tecnologia, não conseguem, não têm essa paciência que essa juventude tem e vendem muito bem. Porque vendas é relacionamento. Então, eu ia até perguntar sobre isso. Você está falando, você está basicamente descrevendo o vendedor raiz, né? É o que vende hoje. Tenho colegas meus que hoje de representação comercial que vendem 2 milhões, 3 milhões de reais em ponto de venda. Você imaginou você vender aqui no Zap, receber todos os pedidos e cadastrar tudo? O cara fica 10 horas por dia trabalhando, resolvendo problema de logística, resolvendo problema de faturamento, resolvendo problema com o caminhão, fazendo pedido, inserindo novos itens. Aí que entra o papel da indústria para ajudar esse cara a vender. Então, a maior satisfação minha é quando o representante comercial me manda uma mensagem: Otacílio, consegui cadastrar naquele cliente que a gente foi junto. Isso me abriu porta. O seu cliente, o seu produto é um abridor de porta. Eu chego com chocolate, eu chego com cappuccino, eu chego com frappé. Eu trouxe o nosso frappé, nosso lançamento também. Olha só. Isso aqui é uma base em pó. Olha que legal. Olha lá. Um frappé. É o frappé. Um frappé é uma base em pó que você mistura com gelo e leite. Ele faz um sorvete. Aí você coloca fruta, ele faz o smoothie. Mas aí precisa de uma máquina, né? Nada, liquidificador. Liquidificador, verdade. Então, o segredo de várias cafeterias está aqui. Olha, vai Uau! ter frappé em casa amanhã. Por favor. Legal. O que que é esse aí? Espero que ele tenha. Esse aqui é, não, A essa aqui gente é uma divide. base branca. Ele não tem sabor. Ah, não tem É sabor. uma base branca Você com uma colo- pitada de baunilha. Então essa E aí, baunilha como que é? funciona como? A pitada de baunilha, a baunilha potencializa o sabor que você A quer. gente bate com Você fruta, coloca então. morango Esse aí Ah. e potencializa o morango. Caramba, Você coloca- aquele morango que eu trouxe do sítio, então ali vai ficar uma Não, beleza. vai ficar bom. Muito bom, legal. Que legal. 40 gramas para 75 gramas de gelo e 80 ml de leite. E isso aqui, Então, onde que a gente vai que tem esse produto? Pra gente ter uma noção, né? cafeterias famosas têm. Cafeteria, dá um exemplo. Você Aqui pode em falar? Campinas. Dá pra falar? Aqui em Campinas. Pode falar? ou não? Então, eu não, eu tenho, como eu atendo por distribuidores que vendem, Ah, tá. Tá, o ponto de venda aí. para mim, é Mas difícil falar o ponto. segredinho. É segredinho. Não, o mercado conhece, é que o consumidor não sabe. Isso, não, tô É, falando na visão do consumidor. A gente acha que é um negócio super elaborado, cara. É um negócio já pronto da indústria, ou seja, a Exatamente. tecnologia já veio da indústria. Então, hoje, legal, esses, todo mundo consome o ovo de Páscoa de colher, né? Sim. É montagem. Eu passei numa distribuidora nossa que me atende, que é de Vinos, que é da Sorvepan, na loja. Comprei a casca, a meia casca, comprei os recheios, comprei a embalagem, comprei o lacinho, fiz para a família toda e montei. Você que fez, Otacílio, foi eu que fiz. É a magia do food service. É a Sempre que eu magia falo. do food service. É. Esse é o negócio. E o representante comercial antenado, ele consegue levar essa magia do food service para o consumidor dele, para o cliente dele, para o ponto de venda. Então, as distribuidoras hoje têm técnicos que vão fazer as apresentações. Eles agendam. Tem distribuidora que tem 40 técnicos, 50 técnicos. Tem técnicos que trabalham nos supermercados full time. Ele é um promotor. Sabe aquele promotor que abastece a prateleira? Você vê que na indústria tem um cara lá dentro abrindo os produtos e preparando os produtos para o mercado vender. Ele é funcionário da distribuidora, Trabalhando dentro do supermercado. dentro do mercado, Dentro do ponto. Para preparar para preparar. o produto para chegar ali Para chegar dentro da aquele qualidade bolo certa. legal. Da, Então, mas ele só trabalha com os produtos da distribuidora. Se você da chegar marca deles. da marca deles Das lá. marcas, né? Se você colocar uma outra distribuidora, ele já não mexe. Não faz esse trabalho. Ele vai desenvolver um bolo X, ele vai trabalhar com todos os recheios, com as embalagens
que a distribuidora vende com ponto de venda. E muitos supermercados utilizam essa tecnologia, esse processo para ter uma marca própria, por exemplo? Claro, aqueles bolos prontos que você compra redondo, quadrado, ele fala a marca dele, a pré-mistura, o De uma recheio. indústria. De uma indústria X, PTO. Eles Uma montam. FMB da vida, por Eles exemplo. montam, né? Olha só. Eu, por exemplo, a gente vende muito, eu tenho esse produto aqui, um milho em pó. Milho em pó para fazer bolo? Não, Fala um pouco dos produtos da FMB. vou falar. Fala. Eu comenta tenho um um milho em pouco pó mais. que é um sucesso na empresa, que é um pacote igual esse aqui, que tem 1 quilo. Eu faço a diluição correta, que é 1 litro para cada 200 gramas. E eles colocam nas garrafinhas dos supermercados e vendem milho, suco de milho. Ah, Suco de Qual que é o milho. segredo nosso da FMB? Ingredientes de qualidade. Esse é o nosso negócio. Eu não sou o primeiro preço. Eu tenho a qualidade. Então as pessoas reconhecem isso. Quando você toma o nosso suco de milho, você fala, ô Tacílio, esse aqui é o é o milho mesmo. É o puro, eu já ouvi muitas vezes as pessoas repetindo, é o puro suco de milho. Incrível. Sabe essas lojas famosas nas estradas? Sim, sim. Muitas trabalham com a gente. Olha, Muitas. Olha, eu jamais imaginei achando uma que era coisa um milho dessa. ralado e É tal. muito trabalhoso. É muito trabalhoso. É É, logística, É muito estraga, trabalhoso. Não, você vai. Hoje a mão de obra, isso aqui é para reduzir a mão de obra. A mão de obra que você vai ter é colocar o leite e o pó e bater no liquidificador. Pronto. Conta mais produtos, conta aí, aproveita o espaço. Então, aí e pra esse falar. milho, hoje é um milho que nas estradas você consome muito. Então, a rede de supermercado, você vai aqui você falou em Vinhedo, tem um Infanger, que trabalha com a gente muito forte no milho. Um baita de um produto. Tem todas as instruções, nós somos, nossa rotulagem está dentro dos padrões da Anvisa, modo de preparo, tudo certinho, nós somos ISO 9001, então todo o nosso controle sanitário é perfeito. Então a gente consegue entregar para um dono de mercado médio ou grande um produto que o consumidor quer. Onde você vai consumir suco de milho? Você pega na garrafinha e consome o suco de milho de primeira linha. Deixa Que eu tem tirar uma dúvida. Pode falar. O produto é para ser consumido lá no mercado, por exemplo. Esse produto não está à venda para o Na consumidor. gôndola. Na Não tá. gôndola. Não tá. Ah, tá. E essa embalagem aqui, ela é de food. Ela vai ser manipulada Sim. por food. Apesar dela estar nas regras da Anvisa, E porque ela ter- tem a e ser lupa bonito aqui. também, né? Ser bonito. Isso quer dizer que a gente saiu da vantagem. A gente vai ter um produto em casa Food service. que só a gente vai consumir. Não, e mais ainda. Ok. Boa. Esse aqui, o Choconap, os varejos já estão trabalhando. Ah, Tá já. no Pão de Açúcar, em mais de 100 lojas. Então esse aqui já olha. tá na gôndola. Esse tá na gôndola. Esse Legal. Esses aqui não. Tá. Já não- Ninguém Já dá compra 1 quilo exclusividade. de cappuccino, Ninguém compra. É verdade. né? As pessoas compram 400 gramas, 200 gramas, é. ou um sachêzinho. O Sim. consumidor dificilmente compra 1 quilo. Ele vai comprar 1 quilo e não cash and carry, no atacarejo, que a gente também atende. Aí o mesmo comprador da cafeteria, da padaria, divide gôndola com o consumidor final. Então o cara que é o lover de cappuccino, ele compra o Muito pozão. mais difícil, né? Esse É. é um percentual menor, mas é um pequeno varejinho, uma lojinha bem pequenininha, Compra. uma cafeteriazinha. A gente né? trabalha com alguns atacados de primeiro preço De primeiro na preço. Grande São Paulo. São FIFOs, né, ou primeiro preço. Tá, legal. E a gente tem uma negociação especial com eles. Eles me compraram em uma semana 4 toneladas de produto. São Ah, dois legal. atacados na região da Grande São Paulo. Você não falou de outros produtos, então Ah, vamos tá. lá. Fala aí. Ó, esse daqui, Choconap, Aqui o Choconap é carro-chefe. 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 O outro carro-chefe nosso, ó. Eu vou pegar. Pô, milho, esse é do milho legal. Nossa, Tinha tô ideia passada. da história do milho. Esse aqui é o cappuccino gelado. Cappuccino gelado. Top. Esse daqui é o nosso. No verão, ele flutua entre o segundo e o terceiro colocado. Tá. Produto de verão, aí, O que, claro. que esse cappuccino gelado tem que outro cappuccino não tem? Boa pergunta. É. O que ele tem que os outros não O têm? cappuccino gelado, ele tem uma goma especial para ele ficar gelado, para ele ficar cremoso quando gela. Então, baixou a temperatura, a goma funciona, ele fica cremoso. Tipo o quente que é batido que a gente... Então, é o quente, ele funciona ao contrário. Quente. Aqueceu, ele fica cremoso.
Esse aqui baixou a temperatura, ele fica cremoso. É a magia do food É a service. magia do food né? service. É a magia do food service. Então, esse cappuccino aqui, ele Legal, tem outra hein? característica, ele não tem leite em pó na formulação. Porque todo cappuccino em pó, ele tem leite em pó na É. formulação. Ah, Para esse você não. fazer com leite ou com água. Esse aqui não tem leite em pó. Esse aqui tem um aroma francês também, da mesma empresa que faz o Choconap, que é uma líder mundial que faz para Red Bull. É uma empresa francesa de altíssimo padrão. Então ela faz esse cappuccino, esse aroma é dessa mesma empresa. Então dá para fazer o frozen cappuccino, os frappés. Já tô até imaginando. Você sabe aquele cappuccino daquela marca famosa verdinha, internacional? Esse aqui é melhor. Ó, Olha só. não quer falar, né? É, Não. não. Não, Não, não. vale a pena, não É precisa. melhor, é melhor. É melhor que essa. Eu não digo que é melhor, que aquele é muito bom também, como eu sempre falo da minha concorrência. Mas experimenta o meu. Aí você vai dizer que ele é diferente. Você vai ter qual vontade que você vai querer de consumir. Esse ou o meu. Você vai entender que é o meu. Porque ele entrega mais. Aqui tem café solúvel de verdade. Premium. Então, o nosso diferencial são os Qualidade. ingredientes. Nós somos uma pequena empresa com grandes ingredientes, com grandes produtos, com grandes sacadas. E modos de preparo. Então, esse aqui também é para vocês, por favor. Vocês vão Show brigar de aqui. bola, hein? Maravilha. Né? Então, para os nossos distribuidores, Alisson, voltando ao assunto do distribuidor, o que que eu faço? Eu não faço para um representante comercial com um vendedor de rua, seja CLT ou seja representante comercial, eu não vou entregar um pacote de cada produto para o cara ficar abrindo, para o cara experimentar. Eu faço monodose para o representante comercial, para ajudar no sell-in dele, para ele ajudar a vender na cafeteria. Então eu faço monodoses de 300 ml. Ele já abriu o pacotinho e no pacotinho já tem escrito todo o modo de preparo. Para ele ter aquela experiência Para ter aquela experiência ali na hora. correta, né? Porque eu não posso perder o gancho. Em vendas, um cavalo está selado, né? Te esperando. Você vai deixar o cavalo embora? Não. Amanhã eu volto? Não, não, chefão. Tem que ser na hora, né? Agora. Já Vamos falar está pronto agora. na hora, né? E a ele- magia do food Não, a service. magia do food service. E a outra magia do food service é o vendedor da distribuidora ter noção de uma análise de cardápio. Se ele não saber fazer análise de cardápio, ele não vai para lugar nenhum. E a FMB dá esse suporte Dá esse hoje suporte. lá no ponto de venda. Claro. Olha que legal, hein? E a gente faz. Se você olhar uma distribuidora hoje, se ele souber olhar bem o cardápio, ele vai ver que ele tem pelo menos 100 itens para vender ali dentro. Seja embalagens, seja um tempero, seja uma proteína, seja o que for ali, ele vai ter muitos itens para vender ali. Eu falei 100, mas é bastante. Não chega a ser 100. Mas tem muitos itens, 40, 30 itens ali que ele pode vender. E o FMB também. Vamos para a parte de cafés, vamos ver onde que a gente encaixa, ou o preço que ele paga. Então, muito com preço dose. Ó, ele tem chocolate cremoso, o nosso custa R$1,19 a dose de 100 ml. Então, ele vende a R$6. Então, a gente se encaixa margem. aqui. Então, tem que saber Boa. preço dose. Então, o vendedor tem que estar muito bem treinado. O vendedor de food service, analise bem o cardápio, veja onde que você tem oportunidade, veja seus preços doses, preço de venda, onde você pode chegar para não baixar muito sua comissão e você vai para cima. E conta com a gente com a amostra para você chegar junto. Aproveitando, um representante, um distribuidor que tiver interesse de saber mais da FMB, quais são os contatos, onde que te acha, redes sociais, aproveita o espaço aí, deixa o recado. Nossas redes sociais é FMB Food Solutions, só colocar em todas as redes, que nós estamos lá. E você pode entrar em contato também com a gente no nosso site fmb.com.br. Beleza, Acabou. show de bola. E nossos contatos são todos aí, é só procurar FMB. Perfeito. Ô Tacílio, você já passou por muitas coisas, né? Se pudesse dar um conselho pro Tacílio que estava começando no mercado lá atrás, em 98, lá no início da carreira, que conselho que seria esse? O que pergunta, né? Boa? Excelente. Pô. E Boa. conselho seria para o menino 98. com 28 anos, hoje eu tô com 55, é quase 60, um pouco menos que um pouco mais que 50. Mas então, né, no meio. Eu
eu falaria assim, siga por esse caminho, porque o food service é uma magia. É um mercado que cresce bastante, é um mercado de relacionamento, é um mercado onde vários operadores estão há muitos anos. Eu tenho clientes meus de 20 anos. Eu tenho distribuidoras que eu atendo há muito tempo. Então, é um mercado que só tem gente empreendedora, né? Porque hoje a gente lida com muitos empreendedores, né? Muitas cafeterias, muitas padarias, muitas distribuidoras, e que são pessoas de muito valor. Legal demais. Quero aproveitar, você estava contando que você está sempre aí nos pontos de venda, você viaja pra caramba, né? E o casamento, você é casado, como que funciona? Dá para ser casado, sendo vendedor? Dá. Claro, claro. Mas você estava me contando nos bastidores lá que você tem uma técnica para ser bem casado, sendo vendedor e viajando tanto, né? Exatamente. Conta Nossa, aí, eu põe sou na casado, roda eu aí. tô dia 24 de maio agora, tem 10 anos. De casado. De De casado. casado. Não, de Casado. relacionamento. Casado. É. Casado, claro. Ah, E a gente. vai dar o pulo do gato? A dona Rita, o pulo do gato é esse. Cada um na sua casa. Ah! A gente tinha que falar, porque como que dá certo essa história? Né? Cada um na sua casa. A minha esposa tem duas meninas, moças já, de 21 e 26 anos. Então elas têm um apartamento delas, têm a vida, final de semana, ela vai para minha casa, o outro eu vou lá, então a gente sai, a gente se diverte, a gente está sempre em contato todos os dias. Em outras palavras, o segredo é namorar, É né? namorar, Isso. é. Final de semana, sempre um evento diferente. Sábado. Sábado, eu estava saindo de Porto Alegre, o meu voo saía 12h20. Bom, 2h30 estou em São Paulo, já vou para casa dela, já está tudo certinho. O avião atrasou. E eu tinha um show do Gilberto Gil à noite. E o show começava às 8, o avião chegou às 8. Nossa. Atrasou, fiquei 10 horas no aeroporto. O avião quebrou, ainda bem que quebrou, descobriram no chão. Que bom, Nossa. né? Que maravilha. Tecnologia Que espetáculo, né? Eu achei sempre ótimo. fiquei muito feliz também quando descobriram No, os pro- assim, não vai poder embarcar. Ufa, que maravilha. Que bom. Sensacional. Sensacional. Espetacular. E sim, a gente se divertiu um monte, ela foi me buscar, fomos junto, conversamos, pegamos o Uber, fomos brindando, ela já pegou uma bebida, fomos brindando no carro, se divertimos. E assim, a vida de casado, a gente tem que levar por esse lado, né? E cada um na sua casa, cada um com... Tem que levar para esse lado, cada um na sua casa, Só é. compartilha dos bons momentos. os bons momentos. Os problemas Isso do dia a ajuda, dia, isso ajuda, isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Ajuda. Ô, Tacílio, sempre bom falar com você, cara, de verdade, né? A gente sempre bateu o santo rápido ali, tivemos altos papos. Cara, fica aberto aqui o convite. Espero que eu possa conhecer aí a FMB em algum momento, né? Se pudermos aí colaborar em alguma coisa no seu processo comercial, vai ser um prazer, uma troca de ideias, alguma provocação estratégica aí. Já está aberto aqui o convite para você vir novamente, para a gente ter aí uma segunda rodada, né? Uma terceira rodada de papo. Muito bom te encontrar. E a gente sempre fecha aqui com duas perguntas. Duas perguntas. Não era o fechamento? Outras duas Não, perguntas. é fechamento, Ah, tá. mas aí a gente tem uma surpresinha que é o fechamento do fechamento. Tá. Vai lá, parceira, manda. Vamos lá, ô Manda. Tacílio. O que o dono pode? O que ele pode é ouvir a equipe. Deve. Ele deve, legal. Eu acho que essa Cuidar das frase- pessoas. Tá. Ô, Tacílio, e o que o dono não pode? achar que ele sabe tudo. Muito bom. Muito bom. Porque não sabe. Não sabe. Eu aprendo todos os dias. Com as minhas crianças lá na empresa. São crianças, eu digo, de idade minha, não é que eles sejam crianças. Sim, Pela sim. minha idade, podiam ser meus filhos todos. Beleza. Tacílio, obrigado pela sua presença aqui.
Sempre muito prazeroso falar com você. Obrigado. Obrigado aí pelos produtos que Renata. com certeza a gente Muito vai... prazer em conhecer. Tem mais um aqui, uma marca de um parceiro nosso, que eu trouxe Olha também aí. cappuccino. Olha! Sensacional, Ó, tá tudo muito aqui. bom, maravilha. Que delícia. Obrigado mesmo de coração, espero que a gente possa se ver em breve aí. E deixamos aqui um grande abraço para você, empresário, obrigado aí pela audiência. Como que é, Renata? Agora eu lembrei. Ó, sininho. Sininho, se liga aí, né? Compartilha esse vídeo. É você que chegou até aqui, compartilha aí com outros empresários que precisam ouvir um pouco aqui sobre estratégias de vendas, né? A gente falou bastante sobre esse assunto, acho que é sempre muito legal. Muito obrigada pela sua presença até aqui com a gente. Valeu, até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.